Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou esse universo infinito. Nós chamamos de Deus. Chama Ele o nome que você quiser. Mas Ele é um Deus único, Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós somos do grupo GK, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Não somos uma religião, não somos uma igreja e nem uma casa espírita. Nós estudamos, pesquisamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Nós sempre explicamos por que na luz da doutrina dos Espíritos. Porque a única doutrina que não tem separação, não tem preconceito. A doutrina. Para ser ecumênico, nós não podemos pertencer a qualquer organização porque elas têm preconceito, têm separação. Ecumênico é o Evangelho de Jesus. Jesus não pegou nenhuma religião. A religião é a planta que o Pai não plantou. Foi criada pelo homem. Vai ser arrancada até a raiz e atirada ao fogo até virar cinza. Nós estamos estudando vida além da vida. Na coletânea de André Luiz, o Espírito, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nós já estamos no segundo livro da sua coletânea de 13 livros didáticos. O segundo livro é Os Mensageiros, que já tem filme, viu? Se você quiser assistir, é o nosso lá 2, Os Mensageiros. Nós vamos gravar hoje o capítulo meia dúzia, capítulo 6. Nós acabamos de gravar, já está aí na internet o capítulo 5, que é os ensinamentos do ministro Telespro, aquele que foi apresentado por Aniceto, né? De repente, escreve André Luiz, que ao terminar as explicações, o ministro parou por um instante e encarou os alunos fixamente e falou para ele: a decisão é agora. Então aí deu um ultimato. Vocês têm que decidir ir ou largar, pegar ou largar. Aqui não pode ser trabalhador covarde, indeciso. Você tem que se decidir. Há tempo. Se você não quiser, existem outros grupos aí. Existe o grupo dos que estudam para ser o católico apostólico romano. Existe grupo que estão estudando para ser evangélico da reforma, os evangélicos protestantes. Existe um grupo para ser espiritualista, esotérico. Ele já explicou que os católicos apostólicos romanos prega que o espiritismo é doutrina demoníaca. Percebe? Assim sequência os outros grupos. Então, a doutrina da terceira revelação, a doutrina dos espíritos, não é para amador. Mas você tem o livre-arbítrio. Pegar ou largar. Porque no mundo tereis aflição.
Aqui não é um campo de férias. Aqui não é área de lazer, não. Aqui é campo de prova e de expiação. Você vai sofrer as consequências, vai comer os frutos amargos da semente que você plantou. Não é castigo, não. Agora, se você quer mesmo evoluir em sentido horizontal, vertical, aceita. Mas se não, vai para o grupo dos católicos apostólicos romanos. Mas só tem a coisa, não tem facilidade. Em qualquer um desses grupos não há facilidade. Assim como muitos aqui caem, não conseguem, lá também. Podemos contar para você sobre uma mensageira, um anjo de Deus, católico apostólico romano, que nasceu e viveu na Bahia, em Salvador, chamada de Irmã Dulce. Sofreu toda a sua existência perseguição, calúnia. Sabe por quem? Não foi pelos espíritas, nem pelos evangélicos protestantes, não, pela própria igreja. A madre superior do convento em que ela estava perseguia ela o tempo todo. Só não expulsou ela, porque ela tinha alguém da hierarquia, tinha alguém superior a ela, senão ela tinha expulsado ela, excomungado ela. Como ela não podia fazer isso, tinha o superior, então ela convocou o bispo católico, que é o superior. Ele ouviu a história da Madre Superior. Mas só que ele era também um espiritualista, bispo espiritual, porque em todo lugar tem espiritual, espírito evoluído. Aí ele ouviu a história dela. Sabe o que ele fez? Não expulsou ela, não. Pelo contrário, deu carta branca para ela. De hora em diante, você não vai ter que pular o muro. Porque ela pulava o muro e pegava. Não era as alimentação. Ela pegava o que sobrava. Os pães, a alimentação que sobrava. Os remédios que estava guardado, que poderia perder a validade. Colocava no caçoar, pulava o muro e ia ajudar os mendigos, os moradores de rua. E a Madre Superior ficava bravo por causa disso. Então, o bispo disse, de hora em diante do carta branca, você pode entrar e sair a hora que você quiser, ninguém vai te impedir. Francisco de Assis foi católico, foi perseguido o tempo todo. Francisco Cândido Xavier foi um médium espírita, foi perseguido o tempo todo pela Igreja Católica, pelos próprios espíritas. A federação, a USE, as casas espíritas perseguiam ele, porque ele não queria seguir os dogmas da casa, seguia o Evangelho de Jesus e a codificação de Kardec. Temos uma passagem do evangélico, quando no Pinga Fogo, Francisco Cândido Xavier foi confrontado com um pastor evangélico protestante. Ele confessou, com arrogância, com aquele orgulho, disse, Francisco Cândido Xavier, eu sou pastor de uma igreja que tem 1.800 seguidores. 1.800 membros. Sabe por que ele disse? Porque o Chico pertencia a um grupinho espírita que tinha uma meia dúzia de irmãos semi-analfabetos. Então, esse nosso irmão evangélico protestante, que tinha todos esses membros, seguidores, poderia ainda dobrar de seguidor se ele fosse realmente um cristão, se ele realmente tivesse guardado o que ele aprendeu no nosso lar. Porque Francisco Cândido Xavier não era o inimigo dele.
não era um adversário, ele era testemunho de Jesus, ele pregava Jesus, ele falava de Jesus, uma outra doutrina, mas era seguidor de Jesus. Ele então usou de maldade, tentou colocar uma pegadinha para envergonhar, para atrapalhar, para manipular. Percebe? Hoje, procure a igreja dele, ver se você encontra. Os 1800 praticamente acabou. Não se vê mais falar dele, nem da igreja dele. O Chico está aí com 540 livros. E nunca vai apagar na memória, porque no mundo inteiro conhece a história de Chico. Seus livros são traduzidos em várias línguas. Portanto, meu irmão, espiritualista no Brasil tem um casal, a mãe e filho, com mediunidade impressionante. Mas eles se perderam no caminho do trabalho, porque usou vender a mediunidade, construiu um império de riqueza. Ele morreu, ele desencarnou cedo, ela também desencarnou. Sabe para quem todo esse ministério, toda essa riqueza foi para pessoas que não tem nada a ver com esta obra. Não se vê mais falar deles. Tem um médium chamado João de Deus que recebeu uma mediunidade impressionante. Ele poderia ajudar o mundo, ele poderia fazer uma grande obra, mas ele caiu em decadência. Quando entrou no corpo de carne, esqueceu do que aprendeu. Portanto, vocês que estão aqui, lembra disso. Aqui tem pessoas, tem, que já várias vezes foram e fracassaram. Então, é bom ter responsabilidade. Você, minha irmã, você tem uma missão. Você está aqui, nesse planeta Terra, não é área de prazer, não, de lazer. Você não veio aqui por acaso, não. Você tem uma missão. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Faça o bem. Por menor que seja, é melhor do que não fazer nada. Por que sempre nós nos desencadeamos para o mal? Por que é que os nossos irmãos religiosos estão sempre na contramão da verdade? Por que não aceita a palavra da verdade? Segundo os nossos amigos, os espíritos da verdade, existe em nós a trindade do mal. Egoísmo, orgulho, que gera o preconceito. O preconceito é a primeira revelação que não deu certo. As igrejas chamadas cristãs, eles não conseguem deixar do Velho Testamento, da primeira aliança. Eles ainda não entenderam, mesmo os evangélicos protestantes, que saíram da igreja. Mas a igreja não saiu dele. Eles saíram da igreja, mas os dogmas ainda continuam nos seus ensinamentos. Eles ainda não perceberam, eles dizem para nós que nós temos que aceitá-lo Jesus, que nós não aceitamos Jesus. Mas ele também não aceitaram, até hoje. Porque quando na cruz o Senhor Jesus declarou: Pai, tudo está consumado. Um raio caiu do céu, rasgou o véu do templo de cima a baixo. Aquele era o véu da separação, era o véu do preconceito. O Velho Testamento, a primeira aliança, ficou lá na cruz. Foi por causa do Velho Testamento, da primeira aliança, que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário. Ele não morreu para salvar nós do pecado, não.
Porque o pecado que inventou foi a igreja, para barganhar. O pecado você pode, o perdão e a libertação é comprado. O perdão para você entrar no céu, você não entra de graça, não, você tem que pagar. Para ser um cristão, você tem que batizar. Para batizar, você tem que pagar. Quando você morre, você tem que pagar. Muitos, quando são milionários, desencarnam, deixam uma quantia na conta da igreja, para que ela continue orando, fazendo missa para ele que ele saia do umbral, do purgatório. O Senhor Jesus, ele veio e nos libertou dessa escravidão religiosa. Isso é escravidão, meu. A igreja, ela não ensina a seguir a Deus por amor. Você segue a sua religião, ou qualquer religião, tanto evangélico como católico, você segue a Deus por medo, não por amor. Porque ele prega violência, ele faz chantagem, prega terrorismo, amedronta. Ou você serve a Deus ou você vai para o inferno que eles criaram. Um inferno que nunca mais você vai sair de lá. Agora, se você obedecer à igreja, não precisa obedecer a Deus, a igreja, obedece à igreja e você vai para o céu. Mas leia o Evangelho, estuda o Evangelho, Mateus capítulo 5, 6 e 7, o Sermão do Monte e as Bem-aventuranças. Examina, minha irmã, meu irmão, enquanto é tempo. Se essa igreja que te diz que você está salvo, que você tem certeza da salvação, se está enquadrado nesses 3 capítulos, esse é a carta magna do verdadeiro cristão. Como os 10 mandamentos que a primeira aliança não aceitou. O Sermão da Montanha, Bem-aventurança, é a carta magna do verdadeiro cristão. Examina se você, que se julga salvo, e que você vai ser arrebatado, se a tua doutrina está enquadrada. Senão, depois será tarde demais. Só que eu tenho uma notícia boa para você. Você não irá para o inferno, não, porque o inferno não existe. Satanás não existe. A Santíssima Trindade da igreja não existe. O céu único não existe. Estuda o Evangelho, estuda os nossos cursos. Entra no nosso estudo 7 passos para uma vida melhor. E você vai conhecer o que é a verdade de Deus, não do homem, não da igreja. Esse é o capítulo 06 dos Mensageiros. É advertência profunda. Essa é uma advertência para você. Você que é médium, você que é religioso, você que tem algum trabalho, raciocina, medita, estuda o Evangelho, porque no Evangelho você vai receber a resposta se você está andando certo ou se você está desviando do caminho da luz. Ainda é tempo. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou apenas um evangelista, um administrador desse grupo. Desejo sorte. Convido a você a estudar conosco. Não uma religião, mas estudar o Evangelho, a verdade de Deus que a igreja esconde debaixo do tapete. Saudações, paz e luz e liberdade.